hoje, hein? É hoje. Pode se acomodar no sofá, porque o Gazeta Esportiva chegou. Boa noite. Você é nosso convidado para saber tudo o que está rolando no futebol. Nossos comentaristas de hoje são Celso Cardoso. Olá, boas tardes. E Thiago Salazar. Boa noite. Passou das 6 já, vou dar boa noite para todo mundo. Não passou das 6, faltam 19 segundos. Faltam 18 Falta um agora. minuto. Falta 17. O relógio de vocês. Seu relógio, não, o relógio da Gazeta. Você vê que ele cornetou o meu boa tarde. Cornetou. Você vê como é que está começando o O programa. programa já começou com E eu discórdia. certo, agora ainda são 17 horas e 59 minutos. Exato, e agora... Meu Deus. 18 horas! Para você que acompanha o Aliás, Gazeta é verdade, Esportiva. o grande noite é seu também. Então todo dia você dá o grande noite errado. Depois das 6 eu dou boa noite. Ele sempre vai Depois da das segunda 6. entrada, é isso aí, assim há 20 anos. Olha, você vai conferir aqui com a gente como que foi a vitória do Palmeiras na Libertadores. Além disso, tem também o jogo do Endrick na Copa do Brasil Sub-17. Você vai olhar como que o Endrick está jogando. O José Paes foi lá conferir a partida do garoto, né? Já o Santos garantiu a classificação na Sul-Americana, mas a torcida não ficou tão satisfeita com a atuação. Teve vaia, nossa, né? E tem a preparação do Corinthians para buscar a vaga na Libertadores amanhã. E daqui a pouquinho tem São Paulo em campo no Morumbi com cobertura ao vivo do Osmar Garrafa. A gente volta depois dessas dicas. Bom, nem deu tempo, né, de vocês sentirem saudades da gente. Já estamos aqui de volta e seguimos direto para o Morumbi para falar com o Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa! A torcida está comparecendo mesmo com o São Paulo já classificado? Boa noite, Michele. Boa noite, Celso, Salazar. A todos que acompanham o nosso Gazeta Esportiva. Hoje, é claro, né? O São Paulo já classificado, o São Paulo com o time todo reserva, priorizando o jogo contra o Ceará. E aí o público esperado é um público pequeno, né? Porque tem Ceará aqui no Morumbi no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo empatou com o Corinthians, tem o Ceará, precisa vencer em casa para continuar na cola do líder, quem sabe até assumir a liderança, dependendo do resultado do Corinthians no final de semana. Então o torcedor talvez segure um pouquinho a verba. É claro, tem movimentação sim de torcedor. O jogo começa às 7h15 da noite pela Copa Sul-Americana. São Paulo classificado, Ayacucho já eliminado da competição. A equipe peruana tanto não está preocupada com o jogo de hoje, que trouxe uma equipe praticamente reserva para o jogo. A preocupação deles também é com o campeonato peruano. Então, o São Paulo hoje deve ter uma certa facilidade, mesmo jogando com os reservas. E daqui a pouco eu explico que o jogo de hoje tem sim um valor para o São Paulo. Daqui a pouco eu explico na minha próxima participação. E rapidinho, boa notícia para a torcida São Paulina, hein? Ele não vai estar em campo, mas deve ser anunciado como jogador do São Paulo. O São Paulo deve contratar o atacante Caleri. 3 milhões, né, de dólares é o valor que o São Paulo vai pagar ao clube uruguaio em 3 parcelas. Já existia esse acordo. O Caleri cumpriu algumas etapas que constavam no contrato e o Maldonado vai receber 3 milhões mais 1 milhão por ano. Então fica até barato. Caleri será anunciado como jogador do São Paulo até o final dessa semana. Na volta, a gente dá o time que vai entrar em campo e fala um pouquinho da importância que tem sim esse jogo para o São Paulo, que é o primeiro colocado do grupo D. Tá certo, Michele? Boa, Garrafa! Já começou o programa com boas notícias para os São Paulinos. Aliás, olha que ótimo negócio. E é bom a gente lembrar que a gente entrevistou aqui no Mesa Redonda o diretor de futebol do São Paulo. O Belmonte. E ele disse Belmonte assim, é o nosso Marcelo. a gente não tem dinheiro, mas a gente vai contratar. E não dá para você perder um negócio como esse envolvendo o Caleri. O negócio é maravilhoso. O valor não é alto. Não vai deixar o São Paulo mais pobre. Futebol, 1 milhão de dólares por ano a partir de 2023. Então, não precisa desembolsar esse ano. E o que está entregando o Caleri para o São Paulo, você não pode nem cogitar. Então não tem como. É aquele tipo de coisa que você vai assim, puta, eu vou gastar mais. Eu vou gastar mais. Ok, poxa, vou gastar mais, tudo bem. Eu repeti. Mas vai me trazer algo de bom. Não é nem questão de aumentar a dívida. Se o São Paulo não consegue um patrocinador que pague 1 milhão de dólares no ano, sabe, você vem cá, vamos fazer uma parceria, você usa a imagem do Caleri, põe ele na propaganda, com a camisa da sua empresa, faz o que você quiser. 1 milhão de dólares por ano. Artilheiro do time, entendeu? Artilheiro do campeonato. Vai sair por 14, trazendo para o Real 14 milhões de reais. Que centroavante que você consegue, assim, centroavante de grande nível, que você consegue trazer por 14 milhões de reais, tá?
Ótimo negócio para o São Paulo. 14 milhões, porque Não é só, é um cara que já está adaptado, 3 né? vezes 5, quanto tá o dólar? É isso aí. É um cara que já está adaptado. Muito bom. Olha, chegou a hora, antes de eu falar a ganhadora da caneca, manda o seu beijo especial. Eu ia deixar para o final, mas... Hoje é aniversário da Malu. Ah, porque ela não está assistindo agora? Ainda não ligou a TV? Pode ser que esteja. Maluzinha hoje completa 11 anos, a minha filhota do meio, então não vou vê-la hoje. Ai, por quê? Porque ela não podia faltar na escola, eu tinha que vir para São Paulo, enfim. Mas no tudo final de bem. semana a gente comemora junto. Comemora isso muito, aí. Malu. Um beijo grande Beijo, pra Malu. você, linda. E um beijo pro César Macei, que trabalha com a gente também, que faz aniversário hoje. Felicidades, César Macei. Não tá editando com a gente, mas já pleiteei pra você voltar com o esporte, César. E um beijo para mim. Pra quem? Ah, não tô acreditando. Você quer um beijo da Xuxa? Não, segue. Eu ia cortar Segue. o vídeo, mandar para ela. Agora Agora tá parando. E tem mais um aniversariante. Não, mas corta filho, antes. Quem que é? Depois ele vai me falar quem que é o aniversariante de hoje. Tem um aniversariante que ele me falou. Tem mais um? Tem mais alguém aqui que a gente vai falar. O o Tite, é Vamos falar verdade. dele, Eu vamos achando que era falar. da nossa equipe. Eu mas também, eu fiquei pensando, falei, então eu não dei parabéns. Vamos antecipar, o Tite também faz aniversário e no final a gente repete. Olha, chegou a hora de vocês conhecerem a ganhadora, finalmente uma mulher, ganhadora de hoje da caneca do milhão. Essa caneca que dá muita sorte para quem recebe ela de presente, porque você acumula 1 milhão de alegrias. Boas né? intenções. Boas intenções, boas energias. É a Lúcia Rodrigues Carvalho. Ela começou a assistir Gazeta Esportiva para contar depois as novidades do futebol para o filho, que fazia faculdade à noite. E aí a Lúcia virou fã do nosso programa, virou fã do Mesa Redonda. Lúcia, minha querida, a caneca é sua. O filho já terminou a faculdade, né? Já deve estar casado, com neto, tudo. Mas continua com a gente você, né, Lúcia? Ele tem 15 anos? Ah, foi há 15 anos, porque como com 15 anos ia fazer a faculdade? Ai, enfim, você vai me confundindo. Ele tem 35 anos conta, agora. Para de fazer conta. E o filho já tem 35 anos, olha que beleza. E a dona Lúcia continua com a gente. É minha Será idade. que essa é a dona Lúcia do Felipão? Não, Não. aquela Não. dona Lúcia. Aquela não dona existe. Lúcia... Dona Lúcia, um beijo pra senhora. Nossa equipe das redes sociais vai entrar em contato com você, tá bom? Daqui a pouquinho tem mais tricolor, agora a gente vai pra nossa enquete. A torcida do Santos tá certa em vaiar o time? Mesmo após a classificação, gente? Sim ou não? É só votar no site gazetesportiva.com, Celso. Eu tenho um posicionamento com vaias que eu já há muito tempo eu falo. Quando termina o jogo e o cara não gostou da Você fala performance que pode do time, vaiar. vaia. Durante o jogo, e Não, aconteceu isso com o vai. Flamengo, não faz o menor sentido. Vai contra a essência do Mas futebol. foi durante o jogo? Foi depois Não, do isso jogo? foi depois. Né? Depois, que eu tenho isso foi depois. Então, se você vai o time durante o jogo, você presta um desserviço, porque torcer significa dar suporte. Você não está torcendo, você está vaiando, então não faz sentido. Depois do jogo, não gostou, jogou mal, vaia. No intervalo, não está bem, vaia, mas durante o jogo eu sou contra. Agora, no final, tudo bem. Então, acertou porque o Santos foi mal. Então assim. Sim. E você? Não acertou. Para mim, eu concordo com o Celso. Vaiar durante o jogo, para mim, é uma desinteligência e que eu conheça, pelo menos da minha experiência no Brasil, só a torcida do Corinthians não vai durante o jogo. Todas as demais a gente já teve algum caso. E a torcida do Santos, para mim, falta entender o contexto. Todo mundo colocava o Santos, inclusive os próprios santistas. E eu sei porque eu moro em Santos, tenho muitos amigos santistas. Nem todos, hein? Nem Mas todos. muitos, a grande maioria. Começou o Campeonato Brasileiro preocupado. Candidato até a ser rebaixado. Candidato, esse ano está preocupado, está difícil, não sei como vai ser. De repente o time está bem no Brasileirão, na tabela, está classificado. Nossa, mas deu sorte na classificação, absurdo, empatou com o jogador a mais. Tudo bem, mas se classificou e vai para um mata-mata. Então entenda o contexto. E dentro do contexto, o Bustos está fazendo milagre. Apoia. Então, acho que tem nada a ver vaiar nesse momento. Também concordo com você, Salazar. Bora ver agora como que foi a classificação do Santos para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Olho na reportagem do Osmar Garrafa. A Vila praticamente lotada e um adversário eliminado. Um cenário muito favorável para o Santos garantir sua classificação na segunda fase da Sul-Americana. Aos 6, Zanocelo mandou para o fundo do gol, mas a arbitragem deu impedimento. Aos 35, Marcos Leonardo foi derrubado dentro da área. Pênalti. O próprio Marcos Leonardo bateu e fez Santos 1-0.
Na sequência, Goulart de cabeça quase ampliou. Em desvantagem no placar, o Banfield foi em busca do empate. E ele veio nesse golaço de domingo. Uma paulada de fora da área. Tudo igual, 1-1. Na segunda etapa, o Santos partiu em busca da vitória. E aos 6 minutos, Marcos Leonardo teve boa chance. Na sequência, Dátulo fez falta e recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O time argentino abusava das faltas e aos 15, Gregório fez mais uma e recebeu o segundo amarelo e também foi expulso. Com 2 a mais em campo, o Peixe partiu com tudo ao ataque, mas de forma desordenada, e oportunidades não foram muitas. O jogo ficou dramático, porque o empate naquele momento eliminava o Santos, pois o La Calera estava vencendo o Católica por 2 gols de diferença. A sorte do Santos foi que a Universidade Católica fez o segundo no La Calera, que venceu apenas por 1 gol de diferença. Resultado que beneficiou o Peixe e deu a classificação à equipe santista. Eu acho que a vaia aí foi até no sentido de desabafo, porque foi um sufoco para o Santista. Classificou, Celso. Eu sei, mas só que você está ainda sob Classificou efeito da com a ajuda do erro do arbitragem, né? Porque no confronto direto anularam o gol do La Calera na Vila Belmiro. E do Universidade Católica que fez um gol lá, não precisando de nada. Não, mas no confronto direto do Santos com o La Calera, teve um gol na Vila Belmiro mal anulado. Isso fez toda a diferença. Tem mais Santos no Gazeta Esportiva. O Alexandre Silvestre está na nossa redação com as declarações do Fabian Bustos. Vai daí, Silver. A gente puxou, Michele, boa noite para você, para o Celso Salazar, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Os inimigos cresceram hoje do lado do Palmeiras. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Vamos focar então em cima do Bustos, Michele, que está tentando fazer esse time do Santos jogar melhor. O Santos, pela segunda vez consecutiva, tem superioridade numérica em campo e não consegue dar o resultado, né? Contra o Ceará em Barueri pelo Campeonato Brasileiro. Teve jogador do Ceará expulso, 30 minutos de bola rolando e o Santos não conseguiu alcançar o resultado. Ontem, com 2 a mais em campo, com 2 expulsões do adversário, teve dificuldades. Para o Bustos falta um pouco de maturidade, é um time ainda em formação, claro, muitos jogadores jovens, de vez em quando escolhe o caminho errado, não escolhe a triangulação, mas de todo modo ele deu uma avaliada geral no momento do Santos, classificado na marra na Copa Sul-Americana, vivo na Copa do Brasil, brigando no G6 do Campeonato Brasileiro. Acho que não tá tão ruim não, né? Vamos ouvir o técnico do Peixe. Me hubiera encantado ganar, me hubiera gustado hacer 3, 4 goles, el team mereció hacer 3, 4 goles. El primer tiempo era para hacer 2 goles, dice 2-0 tranquilo al vestuario. El segundo tiempo, con espacio, íbamos a tener más chances. Después, cuando ellos, es un buen equipo, cuando se quedaron con jugadores menos, se metieron atrás, muy difícil, culpa nuestra, que no pudimos abrirlo. Conforme completamente no estoy conforme con la clasificación, estoy conforme porque no llevamos ni 3 meses en el equipo, y de un equipo que estaba por descender Paulistao y que hace 4 meses jugaban Copiña, final de Copiña, muchos chicos están compitiendo en octavo de Sudamericana, en octavo de Copa do Brasil y en Brasileirado. Estamos intentando estar mejor, estamos en el bloque más con algunos resultados, algunos fallos arbitrales complicados que si no estaríamos más arriba. Próxima parada, Arriba para subir, para tentar subir no Campeonato Brasileiro. Clássico da saudade na Vila Belmiro, domingo, 4 da tarde. Santos e Palmeiras no Estádio Urbano Caldeira. O Ângelo continua fazendo um recondicionamento físico para reequilíbrio muscular. Não vai jogar. Léo Batistão, que foi desfalque ontem, estava suspenso na Sul-Americana, reforça o time, que vai com a força máxima disponível para tentar ganhar 3 pontos em cima do Palmeiras, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. O Santos está na 6ª posição com 11 pontos, Michele. Muito bom, Silvestre. É para ir direto com o Garrafa? Não. Fala. Vamos falar. O Bustos, ele tenta, que não tem a ver apenas com o comportamento da torcida. Às vezes tem com o comportamento também de
nosso, imprensa. Sim, eu acho que ele está falando ali para todo mundo. Para todo mundo, para entender o contexto, entender o que é o Santos, qual era a expectativa, qual é a realidade. Exatamente o que eu estava falando aqui agora. A defesa do Bustos vai muito nesse sentido, até eu dou razão falando para aqui você agora. Porque é assim, gente. Classificou. Eu não estou eliminando as críticas ao Bustos nem ao time do Santos. É claro que seria um baita vexame ser eliminado jogando na Vila Belmiro com 2 jogadores a mais por tanto tempo. É claro, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas não foi, bateu na trave, perdeu o gol cara a cara, enfim, a bola não entrou, não aconteceu. Tudo bem. O que eu penso é o seguinte, o santista tem que entender qual é a realidade do Santos. Isso é duro. Dá pra sonhar com o quê? Então, o Santos, para mim, tem que focar em resultado. Eu sei que o santista é muito ligado a essa questão do DNA, futebol ofensivo, gostoso. Pezinho no chão e entender qual é a realidade do Santos. O Santos é um time com um elenco extremamente limitado, enxuto e repleto de garotos. Não adianta achar que esse time do Santos vai brilhar, vai jogar, vai golear, vai brigar por todos os títulos. Não vai. Vai jogar mal, vai se classificar numa bacia das almas, vai empatar muito jogo, vai ter dificuldade fora. Vai. Essa é a realidade do Santos. E se o Bustos pegar com todos esses problemas, com todas essas dificuldades, ele conseguir manter o Santos como o Santos está, brigando na Sul-Americana, brigando na Copa do Brasil e lá em cima no Brasileirão, é lucro. E sabe que às vezes eu vejo... Aplaude e apoia. É que às vezes eu vejo um comportamento, não é só do torcedor, é de maneira geral, basta ver as redes sociais, é um comportamento muito imaturo, infantil, de quem não sabe lidar com frustrações. A criança não sabe lidar com frustração, tomaram meu pirulito, ela vai lá, chora, esbraveja. Sim. O adulto, o que você espera do adulto? Puxa, ok, o que eu vou fazer para resolver esse problema aqui para frente? Vou apoiar, o time é esse, a realidade é essa. Isso, o time é Se eu não esse. apoiar agora, depois eu vou ter que apoiar na segunda divisão, aquela coisa toda. Então faz parte de uma infantilização geral da sociedade. Ponto. Que inclui o torcedor de futebol, que muitas vezes vai para o estádio, quer economizar na terapia, compra um ingresso e vai lá para xingar todo mundo que ele vê pela frente. Mais fácil seria fazer uma terapia. Se eu não estiver enganado, aí alguém me corrige, eu acho que o Santos está a 3 pontos do líder, que é o Corinthians, no Brasileirão. Quem imaginava isso? Quem imaginava que o Santos ia estar a 3 pontos do líder, classificado na Copa do Brasil e classificado Chegou na Sul-Americana? a liderar. Chegou a liderar na segunda rodada. E quem não garante agora é mata-mata. Quem não garante? Dependendo do que vier pela frente, jogue melhor e ganhe e vai passando. Rodada. Enfim, não sabe. A gente não sabe o que vai ser do Santos. O desenho era horrível do Santos. Chegou a final de Libertadores. E aí todo mundo ficava, nossa, ele está tirando leite de pedra. Não, é o que dá para fazer. E o Bustos estava fazendo o que dá para fazer. Bom, voltamos para o Morumbi. Já saiu a escalação do São Paulo. Então conta pra gente quais são os escolhidos do Rogério Ceni, Garrafa. Saiu, Michele, como a gente já previa, um time praticamente na sua totalidade reserva, né? Na tela aí, diretor. Fini, vai de Thiago Couto no gol. Eu vou dar por ordem aqui da escalação. Luan, Miranda, Pablo Maia, Juan, Luizão, Caio, Beraldo, Thales, Léo Silva e Toró. Ou seja, dessa relação aí, nenhum titular é o Rogério Ceni preservando o seu time para a partida contra o Ceará. Na minha primeira participação, eu disse que voltaria aqui para dizer que esse jogo não é bem assim, não vale nada para o São Paulo que já está classificado. Ele vale sim, vale a liderança geral da classificação na Copa Sul-Americana. E se isso acontecer, se o São Paulo ficar em primeiro na classificação geral, assim como na Libertadores, ele terá vantagem até a fase semifinal de decidir o mata-mata em casa. Não é? Então, vale muito. E o que o São Paulo precisa para conquistar essa possibilidade ou esse direito? O São Paulo tem que vencer hoje o Ayacucho do Peru, com o time completamente reserva também. A equipe peruana já eliminada veio com a equipe reserva. O São Paulo precisa vencer e torcer para que o Ceará, que vai enfrentar o Independente às 9h30 da noite lá na Argentina, não vença o Independente. Se vencer, aí o São Paulo não consegue. Em caso de empate e uma vitória do São Paulo, a decisão pode ser aí no saldo de gols. Então o jogo vale muito para o São Paulo. Se ele vencer e o Ceará não vencer o Independente, o São Paulo vai à próxima fase, a fase de mata-mata da Sul-Americana, com a vantagem de decidir em casa. Você lembra ontem, Michele, que eu falei do carinho do nosso público toda vez que a gente vem na rua? Não tô mentindo não, ó. Você já pode tocar a bola por aqui, nós vamos tirar uma foto com a rapaziada aqui, né, Michele? O pessoal para tirar foto aqui, ó. Tá ao vivo no Gazeta Esportiva, ó. Beleza, seu nome? Michel. Michel, seu nome? Diego. Placar? 1-0. 3-0. 3-0, tá certo, Michele, tiramos uma foto, o pessoal fica esperando aqui o link pra tirar foto com a gente, você vê que coisa, Michele. E manda beijo pra Michele, o Daniel passou por aqui também, manda um beijo pra Michele e tal, ele é de Osasco. O carinho do nosso público é muito legal na porta do estádio, viu, Michele? Boa, Garrafa, bom te ver aí contente, bom ver o público também, é bom ter essa troca, né? Como é importante, Celso Cardoso, o seu placar pra hoje também vai ser um Paulo, placar 3-0. 3-0? Difícil.
Assim, eu acho que o São Paulo ganha e tal, mas é um time que a gente nunca viu esse time do São Paulo jogando, né? Não sei como é que vai ser a questão de entrosamento, a garotada. Acho que o São Paulo vence. O Ayacucho, meu reserva é também, vitória do São Paulo. O placar é difícil. O São Paulo vence, meu palpite. Ayacucho reserva. Botar o nosso time da Gazeta. Não, eu acho que o São Paulo vence com tranquilidade. Quem seria o time da Gazeta? Salazar, você joga em qual posição? Você joga? Eu, volante. Volante? Já brilhei muito, mas já pendurei. E o Fini é o quê? O Fini é zagueiro, é zagueirão, né? back de fazenda. E o Celso? Eu virei treinador, retranqueiro. Me derrubaram. Bom, agora o Palmeiras fechou a fase de grupos da Libertadores com 100% de aproveitamento. Se liga na tela para conferir a vitória sobre o Táchira. O mistão do Palmeiras não tomou conhecimento do Deportivo Táchira. Assumiu o favoritismo jogando no Allianz Parque e construiu outra goleada. Foi isso que aconteceu. Éramos muito melhores que os nossos adversários. Gustavo Scarpa meteu na área e o goleirão aceitou. De pênalti, Scarpa ampliou. O Everton, quando acionado, fez a parte dele. Mas no início do segundo tempo, deu bobeira geral na defesa alviverde e Gutierrez diminuiu para o time da Venezuela. Rony, na base do oportunismo, fez o terceiro do Verdão. Aquele de bicicleta ainda está na fila de espera. Para mim é muito legal de ver o Rony tentando a bicicleta, participar desse momento assim. Eu acredito muito que ele vai conseguir fazer o gol, mas ele sabe que às vezes escapa uma risada ali em campo, tá? Porque a gente sabe dessa vontade dele de marcar esse gol. Rindo à toa ficou o Scarpa quando guardou mais um de penal. Hat-trick, garoto! Bom, eu particularmente estou muito feliz com os 3 gols, né? Foi a primeira vez na minha carreira que eu consegui isso. Para mim, muito importante, e no momento do Palmeiras, acho que isso se torna mais importante, né, na questão da melhor campanha e tal, e poder fazer parte desse momento da história do Palmeiras, para mim, é muito gratificante. Com a vitória por 4-1, o Palmeiras garantiu a melhor campanha da fase de grupos de todas as Libertadores anteriores e desta também. 6 partidas, 6 triunfos, melhor saldo, ataque com 25 gols e o direito de decidir em casa no mata-mata. São números, não é isso que nos dá títulos. E nós vivemos de títulos, números, como te disse, é consequência e nós temos uns objetivos muito claros, muito definidos e é para isso que nós trabalhamos diariamente. Depois esses dados que tu me dizes... É consequência de tudo aquilo que nós fazemos. Eu, em nenhum jogo, lhes disse temos que bater este recorde ou aquele, não. A única coisa que eu lhes peço é que cada um que entra dentro de campo dê o melhor de si. Mais os que entram a seguir. É só isso que eu lhes peço, não lhes peço absolutamente mais nada. Que o Palmeiras ia quebrar todos os recordes, para mim não surpreende, já era esperado. E, assim, adversários fracos? Sim, adversários fracos, mas o Palmeiras fez o papel dele. Exato. Só gosto sempre de lembrar, o Corinthians pegou o Always Red. Perdeu. Tudo bem, tem a chance agora em casa de fazer o serviço. Então o Palmeiras tem mérito, e não se discute isso. É o mérito do Palmeiras, de ter um grande elenco, um elenco que se conhece há muito tempo, um trabalho longínquo. Então, assim, é isso. Soube aproveitar a sorte do sorteio, adversários frágeis, atropelou todos eles, não tem muito o que falar. É o favorito para conquistar essa Libertadores de novo. Sim, é um dos principais favoritos. Eu acho que tem alguns times nesse bolo aí, o Palmeiras é um deles. Mata-mata, não dá para cravar só é o maior. Mata-mata eu não cravo. Acho que o Palmeiras é um dos principais. Então eu cravo. Palmeiras favorito. Favoritaço, maior de todos. Eu também acho. Seguimos com o Palmeiras agora ao vivo com o Silvestre na nossa redação. Ô Silver, o que aconteceu ontem com a sua pergunta na coletiva do Abel? Então, Michele, foi uma pergunta / posicionamento, tá? O repórter tem direito de questionar e o técnico tem direito de criticar. No finalzinho da coletiva, eu ainda consegui pegar o microfone, quase que não dava tempo, né?
mas eu consegui justamente para me posicionar em respeito a algo que o Abel disse ontem na coletiva, citando a imprensa, e que ele já repetiu várias vezes. O vosso trabalho, a vossa missão, a missão da imprensa é analisar resultado. Isso não desceu muito legal para mim e não é de hoje. Então eu aproveitei a minha oportunidade, o meu direito de me manifestar ali na coletiva de imprensa, apesar das dificuldades junto à Conmebol e à assessoria, mas consegui fazer a pergunta e o meu posicionamento e depois o Abel contra-atacou. Vamos dar uma olhada aí. Encerrando as entrevistas. Não, deixa fazer, senão ele vai ficar o dia todo aí a resmungar. Podes fazer, passa, faz. Isso mesmo. Professor. Isso. Abel, uma ponderação antes da pergunta, se você me permite. Quando você generaliza dizendo que a imprensa, ela analisa só resultado, não é verdade. Tanto não é verdade que você mesmo na sua primeira fase aqui no Palmeiras, ganhando muitos títulos e vencendo jogos, você era criticado por parte dessa imprensa. Eu queria só deixar isso claro, não sou corporativista, mas eu acho importante a gente deixar isso um pouco claro, tá? Generalizar é perigoso. Em relação ao jogo contra o Santos, esse calendário insano, essa maluquice de ter jogo de clube com seleção convocando jogadores, os principais times são prejudicados, os concorrentes do Palmeiras também serão alguns, né, prejudicados. E além dos desfalques de campo, você será um desfalque, né, porque você está suspenso. Eu queria saber se você se sente perseguido pela arbitragem aqui, se você realmente faz uma autocrítica que deveria melhorar ou não. Você é assim, é explosivo e ponto final. Olha, eu tenho a minha opinião. Assim como vocês têm a vossa opinião, eu tenho a minha opinião. E a minha opinião eu vou dá-la sempre, quer tu gostes ou não gostes. É a minha opinião, assim como tu tens, os teus colegas têm. E a minha opinião, que é só a minha opinião, enquanto alguns de vocês, eu não estou a dizer todos, a carapuça serve a quem a vestir. A carapuça serve a quem a vestir. Quem a quiser vestir, é para ele. E o que eu digo é exatamente isso. É a minha opinião. Quando eu consigo fazer a análise de um jogo e tirar o meu clube, é muito mais... É fácil de saber quem são, não é fácil. É muito tendencioso. Entendo o que eu estou a dizer? Mas é a minha opinião, assim como tu tens a tua e os teus colegas têm a dele. E eu aceito a opinião de toda a gente. Em relação ao resto, em relação à arbitragem, não, já te disse, quando jogo com os melhores árbitros brasileiros, eu nunca tive problemas. Nunca tive problemas. Em relação ao último jogo, já te disse que foi o amarelo que me foi dado, foi muito bem dado, porque realmente eu não podia ter dito o que disse, e, portanto, nem devia ter dito o que disse no final, porque a verdade é que eu acredito que o árbitro faz o melhor que pode e sabe. Pode não ser o suficiente, mas acredito que faça o melhor que pode e sabe. Sinceramente, acredito que o árbitro, o que me apitou no Juventude, faz o melhor que sabe e que pode. Acredito, mas seriamente nisso que eu te estou a dizer. Depois, tu tens jogadores de nível top, tens jogadores de nível médio e tens jogadores de nível fraco. Tens treinadores de nível top, tens treinadores de nível médio e tens treinadores de nível fraco. Tens jornalistas top, tens jornalistas médio e tens jornalista fraco. Tens médicos top, tens médicos médios, tens médicos fracos. E é assim que tens pilotos top, tens pilotos médios e tens pilotos fracos. E é assim que funciona na nossa vida. E, portanto, normalmente, aqueles que se sentem mais acossados, não é? São os mais fracos, aqueles que não confiam na sua capacidade. É só isso. Bom, para mim a carapuça não serviu, nunca escondi o meu time, sou São Paulino e procuro não misturar as coisas. A isenção faz parte da nossa profissão e acredito que a grande maioria da imprensa faça o mesmo. Existem realmente os bons, os maus e os médios profissionais em cada segmento. E não é por conta disso, até porque faz parte do jogo, né? Faz parte da discussão do futebol, Michele, um desafeto aqui, um fogo cruzado ali. Eu vou continuar sempre admirando o professor Abel Ferreira, inclusive no comportamento dele, porque eu me identifico um pouquinho com esse português aí. Assim, já vi situações de colegas que até perderam emprego porque tinham criticado a conduta do Abel do ponto de vista Isso de uma eventual arrogância, enfim, cada um tem a opinião que tem.
E eu tenho a minha opinião que ele foi extremamente desrespeitoso com o Silvestre. Em primeiro lugar, ninguém está lá de graça. É um profissional, e um profissional do jornalismo, ele participa de uma coletiva, porque o que o treinador tem a dizer importa ao seu torcedor e ao consumidor do futebol. Ele está lá trabalhando, não é porque ele é um fã. Então, se por um lado o Abel pareceu até generoso no sentido, permita o jornalista fazer a pergunta, no caso Silvestre. Mas aí ele falou, vai ficar resmungando. A postura foi extremamente desrespeitosa. Deselegante. Deixe eu falar, porque senão vai passar o dia todo a resmungar. Que deselegante? Sabe, falta um respeito. Ele tem total direito de fazer uma análise do papel da imprensa, como nós temos a análise, o poder, e somos pagos para isso, para analisar trabalho. E eu também me sinto muito à vontade, porque sou um exemplo aqui, estou na bancada todos os dias, o que eu falo é gravado, e eu já perdi a conta de quantas vezes eu critiquei o trabalho do Abel Ferreira, mesmo vencendo. Estou elogiando agora, vencendo também, mas nem sempre o Palmeiras tem vencido, e mesmo assim tem conquistado elogios. Por quê? Porque o trabalho parece bom dentro de campo. Então, você taxar a imprensa de resultadista não faz sentido. Não faz sentido. Quero deixar claro isso aqui. Eu acho que o Abel cometeu uma série de equívocos nessa resposta ao Silvestre, não só na resposta, mas no final. Foi importante, ali o Fini colocou tudo para a gente perceber ele falando durante, para não parecer que houve edição. Exatamente, eu acho que a Gazeta Esportiva tomou esse cuidado e foi muito bem nesse sentido. Para começar, o Abel Ferreira passa ele flerta com a arrogância, mas ele é no mínimo mal educado. Né? Ele é no mínimo. Está sendo educado. Ele é no mínimo mal educado e ele tem exatamente o perfil de técnico que se é questionado neste mesmo tom, dá um chilique na coletiva. Eu já vi isso, muitos técnicos fazerem isso. Dá um chilique, como é assim, não é assim que você fala, onde que você está. Que na verdade é uma maneira de intimidar. Exatamente. Então assim, extremamente mal educado com o Silvestre ou com qualquer profissional que está ali, com todos que estão ali trabalhando. Segundo ponto, ele diz, essa é a minha opinião e eu aceito a opinião de todos. Não aceito. Não aceito. Muito pelo contrário, a reclamação dele é justamente porque a opinião dos outros incomoda. Outra coisa, podemos discordar, mas normalmente os fracos são aqueles que vestem a carapuça. Agora, olha como isso é contraditório. A reclamação dele é dos jornalistas que analisam resultado e não desempenho. Quem vestiu essa carapuça, dentro do que ele está falando, são aqueles como o Celso, que cansaram de analisar o desempenho e não o resultado. Exato. Então, assim, olha como foi contraditório o que ele falou. E aí você pode se incomodar sem vestir carapuça nenhuma. Porque quem analisava o desempenho dele nesse tempo todo, mesmo nas vitórias, esse Palmeiras pode jogar mais. Esse Palmeiras aí, depois ganhou de 1-0 outro dia, mas jogou bem. Então, é essa galera que vestiu a carapuça? Esses são os fracos? Então está sendo contraditório com o que ele disse. Então assim, péssimo, mal educado e sequer inteligente. O Abel está se perdendo na própria arrogância. Eu achei muito deselegante, muito triste. E nem sempre conquistar os resultados significa que você esteja na prateleira de cima. Talvez ele realmente não esteja entre... Está ali no meio. Tem técnico que é top, tem técnico que é médio, tem técnico que é baixo. Será que ele é tão top assim? O time é muito top. Eu sei que vocês estão sentindo falta do Corinthians no programa, então vamos para o Parque São Jorge falar com o José Paes. Boa noite, Zé. Saiu o áudio do VAR sobre aquele lance de mão do Renato Augusto no Clássico de domingo. Tá todo mundo curioso para saber como que foi. Pois é, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. É isso, a CBF liberou ontem o famoso aí, o que todo mundo queria escutar, o áudio do VAR entre o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro de campo, e a Daiane dos Santos, que estava no comando lá do VAR no último majestoso, no domingo lá na Neoquímica Arena, empate em 1-1. A gente lembra que nesse lance aí em questão, Renato Augusto tá ali caidaço no chão, a bola vem, bate nos dois braços, nas duas mãos do jogador do Corinthians, e o Wilton Pereira Sampaio então manda seguir depois de consultar o VAR. Agora a gente vai escutar o que eles conversaram, qual que foi o teor desse bate-papo. Vamos conferir. Solta! Arboleda! Jogo! Não, segue, em campo, a bola estava em campo. Seguiu, tá bom? Todos habilitados. Habilitado. Defesa, pode pegar. Não.
alguma coisa? Tá no chão, vou jogar. Ele tá no chão. O próprio jogador defensor, Vai jogar na hora lá, do vai jogar cabeceio, na hora do cabeceio. Geme nessa imagem, tá? Tá, na hora do cabeceio, ele cabeceia Tá o no próprio chão. companheiro. O Wilton fala exatamente isso agora, que ele Que tá vai no se chão. defender, ele vai se defender, tá? Vai chegar, E ele vai coloca chegar. a mão na bola, porém, pra mim essa mão não é infração, ok? Ok. Concordo, Dani. Certo? Espera, tá? É uma mão de mostrando proteção, exatamente isso aí. perfeito. Pra mim não é Pode infração, preparar não aqui, está em ação Igor. de bloqueio, Ô, nada. possível Tá? falta também. Igor, pode ir preparando aqui. Pode Possível Wilton. falta também. Tem que esperar. Wilton, Daiane. Daiane Navor. Existe Ok. a mão do jogador defensor, tá? Existe a mão do jogador defensor, porém ele está no chão, não está em ação de bloqueio, ele coloca essa mão na bola para se defender, tá bom? Ok, o mesmo que eu vi, Daiane. Obrigado, tá? Perfeito, Wilton, seguimos. Pois é. Escutamos aí então o áudio do VAR lá do Majestoso. Eu até anotei aqui, Michele, para não falar nenhuma besteira. Olha só, regra 12 do futebol que fala sobre o toque de mão na bola. E aí a gente reproduz aqui para vocês o que é mão na bola, quando que é infração. Olha só, quando o jogador tocar com a bola na mão deliberadamente, ou seja, quando ele quiser tocar a bola com a mão, tocar a bola ampliando o corpo de forma antinatural ou marcar um gol na equipe adversária. Se uma dessas três coisas rolarem, então aí sim temos uma infração de mão na bola. Aí eu te pergunto, Michele, Celso, Salazar, todo mundo aí, o que vocês acharam? Segundo o VAR, escutando aí o que eu falei em relação à regra do futebol, foi pênalti ou não foi lá do Renato Augusto? Daqui a pouquinho eu volto com mais Corinthians aqui no Gazeta Esportiva, porque amanhã tem jogo importante da Copa Libertadores da América, Timão e Always Ready na Neoquímica Arena, valendo aí a classificação do Timão para as oitavas de final da Copa Libertadores. Daqui a pouquinho eu volto. É que eu já vi outros pênaltis que, assim, bate involuntariamente e deram o Sim, pênalti. mas porque quando você está com Depende. o braço, Você você está amplia, ampliando o espaço. exato, Você tá lá o seu no futebol, corpo. Tira a bola tá? da direção. É isso aí, se tudo você isso. amplia, Eu né? achei que tinha sido pênalti, mas ouvindo ela falar, eu achei ela de uma clareza muito Mas só que, boa. só que eu falei isso no Mesa Redonda. Mas ela, mulher, falou diferente. Eu falei isso no Mesa Eu Redonda. gostei. E aliás, quando eu falei que no Mesa Redonda era ele, na verdade, ele estava se defendendo, Eu se gostei do jeito que ela protegendo. falou. Teve muita gente que me criticou nas redes sociais, inclusive. Mas é isso. Se a bola não bate na mão dele, Vai bateria que no enfia rosto. um pé na cara dele. Bateria Foi uma no perfeita rosto. interpretação Isso da aí. regra do jogo. Sequer um lance duvidoso, na minha opinião. E isso para mim é tão claro. Eu estava na cobertura lá no estádio que sequer houve reclamação. Ô, Salazar, vamos imaginar que ele esteja deitado, Nem o com o Rogério braço Ceni reclamou. aberto e A faz bola ia bater assim, no rosto é dele ou pênalti. no gramado. Ela É não isso aí. desviou, ela não ia pro gol. Ele não foi deliberadamente com a mão na bola. Ele não ampliou o espaço com um movimento antinatural. Nada. Não tem o que falar. Gente, pausa aqui no Noticiário do Dia para uma mensagem de parabéns. Hoje é aniversário do Tite, que faz 61 aninhos. Parabéns, Tite. O Corinthians e a CBF mandaram mensagens nas redes sociais parabenizando o treinador da seleção brasileira. Vai daqui os nossos desejos também de muitas felicidades para você, Tite, que esteve com a gente aí domingo no Mesa Redonda. Um super beijão, viu? Muito Grande querido. técnico e que jamais seria mal educado como foi Abel Ferreira. Imagina, o Nunca. Tite é elegantíssimo. Mesmo em momentos muito piores, Olha, conturbados, Tite, jamais. Parreira. Olha, até o Zagallo tinha aquele jeito, vocês vão ter que me engolir. Eu gostava daquele Mas jeito não era do mal Zagallo. educado. Mas não era diferente, sabe? Não sei. E é Felipão, muito melhor que o Abel Ferreira como técnico. também. Luxemburgo, é diferente o jeito de falar. Muricy, que às vezes é meio ranzinho, Mas era. o Muricy já foi mal Não, educado. Muricy Ele já ranzinza foi. pra caramba. Já foi mal educado. Ah, mas é diferente. É diferente o tom, gente. Ó, o torcedor palmeirense tá ansioso para chegar logo o aniversário de 16 anos do Endrick, né? Quando ele vai ficar à disposição do Abel Ferreira. Mas hoje vocês podem ver como que o garoto tá se saindo nos torneios da base. O José Paz acompanhou ontem a vitória do Verdão sobre o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil Sub-17. Fica de olho. As atenções na Arena Barueri estavam todinhas voltadas para esse cara, o Endrick, camisa 9 do Palmeiras Sub-17. É que na última segunda-feira, o clube anunciou que acertou com o jogador as bases do primeiro contrato dele como atleta profissional. O novo vínculo será assinado quando o Endrick completar 16 anos, no próximo dia 21 de julho.
Nessa terça-feira, aqui em Barueri, o Palmeiras recebeu o Atlético Mineiro pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. No jogo da ida em Belo Horizonte, deu Verdão pelo placar de 5-0 e com um show do menino Endrick. Ele fez um gol, deu 2 assistências e ainda sofreu um pênalti. Mas não é só o camisa 9 que vem brilhando na base do Palmeiras, não. Estevão, também só 15 aninhos de idade, conhecido pelo palmeirense como Messinho. E pelo golaço de canhota que ele fez ontem no segundo tempo, já dá pra entender o porquê, né? É que hoje eu tento espelhar bastante nele, né? Mas ali dentro de campo sou meu nome é Estevão e eu tô crescendo para tornar esse nome grande, para ajudar várias pessoas, ajudar minha família e principalmente exaltar o nome de Deus. Apesar da grande vantagem no placar agregado, o Palmeiras dominou o Atlético e muito desse domínio veio por causa dos ótimos desempenhos do Endrick e do Luiz Guilherme, outra joia do Verdão de apenas 16 anos. Uma amizade muito boa, né? Já tem 5 anos já que a gente está jogando junto. A gente sempre procura um procurar o outro e cada dia mais a gente está evoluindo. O que acabou não sendo assim tão bom em Barueri para o Palmeiras foi o resultado no início de jogo. Quem abriu os trabalhos na noite de ontem foi o Galo. O Igor Araújo de Pucheta fez 1-0 para o Atlético. Se no primeiro tempo as crias da academia ficaram no quase, na segunda etapa brilharam as estrelas do Endrick e do Estevão. Além do golaço do camisa 20, os 45 minutinhos finais ainda trouxeram os gols do Endrick de pênalti e do Thales, aproveitando o chute cruzado do Figueiredo. Desempenho e resultado que aos pouquinhos vão consolidando a base do Verdão como uma das melhores do Brasil. Pra mim ali, o que tiver, eu vou pra dentro dele e é difícil me pegar. Nossa, que base maravilhosa do Palmeiras, e vai render muitos frutos. Vamos voltar para o futebol profissional do Palmeiras? O assunto também é o futuro de um jogador. Silvestre, o que o Scarpa falou sobre a negociação pela renovação de contrato, hein? Ontem, ao lado do Abel Ferreira, o Scarpa, que foi considerado pela Conmebol o melhor jogador da noite, Michele, foi perguntado sobre a renovação de contrato. O contrato dele está terminando agora no final do ano, já pode assinar pré-contrato com outro clube a partir da metade desta temporada. Aparentemente, informações dão conta de que o Scarpa gostaria de jogar na Europa, mesmo que fosse num time médio, que é um desejo dele, da família, da esposa. E o Abel andou dizendo, né, que depende de 4 situações. O jogador querer, a família querer, o empresário querer e o clube querer. O clube quer, o técnico quer, e eu ainda estou na dúvida em relação a Scarpa, família e empresário. Vamos ouvir o jogador com pitaco do Abel Ferreira. É um assunto que tem sido resolvido, né, entre Scarpinha e a diretoria. Eu acredito que vai dar tudo certo aí no final. Dá tudo certo, acho que todas as partes se entenderem. Já vos disse que há 4 partes que se têm que entender para se fazer uma negociação, não é? Ele já há muito tempo que sabe da minha, e não tenho que vos dizer isto a vocês, qual é a minha opinião em relação a ele, o que é que eu penso em relação a ele, e portanto, ele sabe disso, e é isso que me interessa, que ele saiba daquilo que eu penso. E depois o clube, porque não sou eu que mando no clube, não é? Sou um funcionário que hoje estou aqui, amanhã podem me mandar embora, porque é assim que funciona, não é? E, portanto, agora, quando me pedem a opinião, eu dou e digo aquilo que eu penso, mas mais tudo é ele saber aquilo que eu penso sobre ele. Jogador super útil para o time, para o Abel Ferreira, já jogou de lateral esquerdo, de ala, de meio campo, de ponta esquerda, enfim, tá fazendo gol, chuta ali fora da área, um dos poucos jogadores do futebol brasileiro que arremata de longa distância, tá sempre experimentando, não tem medo de ser feliz. Aí, vamos ver se o Scarpa vai continuar, vai renovar, ou se ele encerra a passagem gloriosa pelo Palmeiras no final de 2022. Mi? E aí? Acho que é a última oportunidade do Scarpa. Se o Scarpa tem o sonho de ir para a Europa, ele está com 28 anos. Ele não vai
para a Europa depois disso. Ele não vai. Não. Então, assim, ele já não vai para o primeiro escalão. Eu nem sei qual é o clube que ele se encaixaria, mas ele até talvez consiga se encaixar. Agora, se não for agora, não vai mais. Então, vai muito do desejo pessoal até dele. Até porque é uma questão de mercado. Antes ainda, os clubes europeus contratavam jogadores com 23, 24. Hoje os caras querem jogadores de 16, cada vez mais 17, talvez 19. Sabe aquela coisa? Um Valladolid aparece. Um bom salário, um país legal de morar, ele tem um sonho de jogar na Europa e agora. A gente já viu isso com o Lucas Lima, quando estava em alta, com o próprio Veiga, acho. Pensando na carreira, ele está no melhor time do país, que está brigando por tudo, podendo ser campeão, está sendo utilizado, importante. O Palmeiras está oferecendo um salário melhor para ele e tal. Em tese, você pensa, fica. Mas tem que ver o jogador. Às vezes ele tem um sonho, de repente, de jogar lá, de viver essa experiência, de morar lá, a família. Então, assim, tem que respeitar a opinião dele. Mas só acho que não tem mercado. Se esse for o desejo pessoal, tem que ser agora. Não adianta que depois não vai ter outra chance. Ele é um jogador para qual tipo de time? Para que nível de time? Hoje, sinceramente, na Europa, Ele não pega os principais clubes europeus. O leste europeu. Sabe, você tinha a Ucrânia. Tá parado. Tá parado então, mas que eu tô falando, mas não vai pro leste europeu, né, Scarpa? Fica no Palmeiras. Turquia. Dá para jogar num Sporting de Portugal. Vai. Dá para jogar. Acho que assim, não é negócio. Não se contrata mais jogador, a não ser que ele tenha os direitos federativos na mão. Se ele, eu acho também que se ele está adotando essa postura é porque algo deve ter, né? Alguma coisa deve ter, é verdade. Então... Último contato com o José Paes no Parque São Jorge. Zé, o Always Ready não vai com força máxima contra o Corinthians? Vai não, Michele, vai não. Amanhã lá na Neoquímica Arena, Corinthians e Always Ready da Bolívia, às 9 horas da noite. Always Ready vai com o time reserva. E o porquê disso? Porque o time boliviano está envolvido aí nas disputas justamente do campeonato boliviano. No domingo tem lá a semifinal do torneio local, como o Always Ready já está eliminado da Copa Libertadores da América, então o seu treinador resolveu trazer um time reserva para esse jogo contra o Corinthians, repito, amanhã lá na Neoquímica Arena, às 9 horas da noite. Thiago Salazar estará lá trazendo tudo para vocês aqui no Gazeta Esportiva, jogo importante para o Corinthians. O Corinthians, viu, Michele, que sempre que jogou contra bolivianos aqui no Brasil, venceu. Foram 3 jogos, 3 vitórias, mas ainda não jogou contra nenhum boliviano na Neoquímica Arena. Todos esses jogos aqui que eu citei foram lá no Pacaembu, que era a casa do Corinthians antes da construção da Neoquímica Arena. Um Corinthians que entra em campo já classificado para a próxima fase. Se empatar, se classifica para as oitavas de final em segundo. Se ganhar, pode se classificar em primeiro, dependendo do resultado da partida entre Deportivo Cali e Boca Juniors lá na La Bombonera. Se o Deportivo Cali não ganhar do Boca e se o Corinthians ganhar do Always Ready, então o Corinthians termina aí essa fase de grupos na primeira colocação. Agora, se o Deportivo Cali ganhar lá também, o Corinthians ganhar aqui, aí o Timão tem que tirar aí uma diferença do saldo de 3 gols, então jogo importante. Se o Corinthians perder aqui, aí começa a ter que fazer conta, mas muito provavelmente o Corinthians não vai perder para o Always Ready, como aconteceu na primeira rodada da fase de grupos dessa mesma Copa Libertadores da América. O time vem com uma equipe reserva, o time boliviano, e o Corinthians vai para cima com tudo para tentar essa vitória importante. Para não dizer que não falei das flores, Roger Guedes aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, viu, Michele? Hoje eu conversava com o Thiago Salazar na redação para a gente trazer esse tópico Roger Guedes. Roda a imagem aí, diretor, olha só. Roger Guedes na partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista desse ano, vitória do Palmeiras por 2-1 lá no Allianz Parque. Olha o Roger Guedes pressionando o Murilo, tomando a bola na direita, indo para cima, sofrendo o pênalti que depois ele mesmo vai converter aí para fazer o gol do Timão nessa partida contra o rival Palmeiras lá no Allianz Parque. Será que se o Roger Guedes jogar assim, viu, Michele, como a gente está vendo aí nessa imagem, o Vitor Pereira coloca ele de titular? O que você acha? Será que dá certo ou não? Volto contigo, um beijão para todo mundo aí. Eu acho que ele tem que ser titular. Eu não tenho a menor dúvida que se você pegar esse jogo, eu vou até olhar aqui, ó. Esse jogo, sabe quando foi isso? Dia 17 de março. Quem é o artilheiro do time? Isso não quer dizer nada. Então, você não quer dizer nada. Quantos gols? Sabe como é que era o nome do rapaz do Palmeiras? Rapaz do Palmeiras agora, filho, me ajuda. Quantos? 7, né? 7. 3 gols contra o Avaí, um jogo, e 2 gols contra o São Bernardo. Não, foram 5 aí.
5. Depois um contra o Palmeiras e outro foi contra o Novo Horizontino fora de casa. Tá, e se não tivesse esses gols, mudava um pouco a situação do Corinthians no campeonato? Não, muito pouco. Quando ele marcou o gol... Não mudava nada? Não. 7 gols não vale nada. Shelly, Então tá ele bom. tem feito poucos gols nos últimos jogos. A sequência não é favorável. Outra coisa, tem que jogar. Tem que jogar, se jogar assim, ó. Igual a gente tá vendo aí na imagem. Se Ué, mas jogar deixa assim, ele jogar, não põe ele no jogo. Mas ele jogou. Isso foi 17 de março. Ele foi titular contra o Palmeiras, ele foi titular contra o Red Bull Bragantino, ele foi titular contra o Internacional. Ele não jogou bem depois disso aí que mostrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20 jogos. Ele jogou quantos? Depois desse lance que você mostrou aí, teve mais 20 jogos. Ele jogou quantos desses 20 ele não tá jogos? jogando bem. Ele não tá jogando bem. Ele não tá jogando bem, eu mas posso ele contar aqui na pra hora. ser a última opção? Não sei, se tiver um cara ali jogando mais do que ele, acabou. Hoje, por exemplo, o Mantuan entrega mais que ele. No jogo que todo mundo queria contra o São Paulo... Aí o Mantuan é mais jogador que ele? Depende, o Mantuan jogou o segundo tempo de lateral, ele faz outra função. Agora, o lance do gol foi construído por 3 jogadores que o Vitor Pereira colocou no segundo tempo. Não pôs o Roger Guedes, aí ele pôs Júnior Moraes, Piton e Adson. O lance começa com o Júnior Moraes, cruza o Piton e o Adson faz gol. Sabe o que o Roger Guedes... Será que o Roger Guedes faria alguma coisa aí? Isso é que o Roger Guedes... Sabe o que o Roger Guedes precisa entender? Não é Esporte Clube Roger Guedes Paulista. É Esporte Clube Corinthians Paulista. A questão pra mim é o seguinte, se ele fizer o que ele fazia aí nessa época, olha esse lance, se ele jogar desta maneira, animicamente, sabe? Com vontade, com confiança, indo lá, ajudando na marcação e sendo importante também com a bola, eu não tenho dúvida que o Vitor Pereira vai escalar, não tem birra. Eu acho que o Vitor Pereira pegou uma birra dele, sim. Ele quer escalar o Roger Guedes. Mas para ele escalar o Roger Guedes tem que fazer isso. Fazer isso quando? No treino? Tem que fazer no jogo, caramba. Então, mas ele não tem feito no jogo. Põe ele pra jogar no jogo. Ele Vamos não ver tem ele feito. no jogo. Enquete. O diretor tá gritando. A torcida do Santos tá certa em vaiar o time mesmo após a classificação. Tô sendo massacrada aqui. Chama alguém pra me ajudar. Respondeu que sim. 62% dos votos. Muito obrigada, gente. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Beijo. Tchau, Tatá. Beijo, Malu. Tchau. Beijo, Pamela. Parabéns. Feliz aniversário.